Bom, pessoal, existem várias formas para vocês estruturarem o roteiro do espetáculo de vocês. Eu vou dar aqui algumas dicas, alguns caminhos que eu fiz na construção dos meus dois espetáculos de Lambe Lambe, mas tudo depende das escolhas que vocês vão fazer. E é importante, essa é a primeira dica, é extremamente importante que vocês façam escolhas. E aí é importante, então, que a primeira escolha, a minha dica é que a primeira escolha seja do tema, sobre qual tema você gostaria de trabalhar. E esse tema tem que ser extremamente pessoal, tem que ser uma vontade interna de vocês. E aí, a partir dessa escolha, vocês vão então fazer uma pesquisa. Eu escolhi o tema do vampiro para fazer o Vincent, e aí então eu fui pesquisar vários livros, li vários contos sobre vampiros. Eu também encontrei este Toy Theater aqui, feito pelo Edward Gorey, que eu amo de paixão, esse ilustrador. A mesma coisa aconteceu quando eu decidi fazer um espetáculo sobre bruxas, que é a Berenice. Então eu também fui atrás de literatura para entender toda essa construção das bruxas, né? Me interessou também muito a questão da Lilith, por ser mulher e por ser horror. Então eu também pesquisei muitos livros sobre a Lilith para construir toda uma base de pesquisa para as minhas escolhas. Então isso é importante que você faça no seu trabalho também. A partir disso, é interessante que você coloque no seu trabalho elementos limitantes. Então, o que é isso? O vampiro, ele é representado de muitas formas, tanto na literatura quanto no cinema. E eu descobri na minha pesquisa muitas formas de representar esta figura. Desde do vampiro romântico, né, o vampiro mais sedutor, até o vampiro monstro, aquele vampiro mais animalesco. Então, a primeira escolha, eu fui decidindo isso, né? Eu queria qual? Esse vampiro ou esse? Então, eu optei por esse. Então, eu vou colocando limites, né? E o principal elemento limitador do meu trabalho no Vincent foi a questão do susto. Eu queria que houvesse um susto, então eu coloquei esse limite e aí eu tentei e fui descobrindo formas de fazer isso dentro da minha pequena dramaturgia. Na Berenice, o elemento limitante também foi a questão de que bruxa que eu quero mostrar, né? Também, a bruxa também ela é representada de milhões de formas, né? E eu tive que escolher aí qual forma que eu gostaria de representar a minha bruxa. E dentro da minha pesquisa, o meu foco era a valorização dessa mulher sábia, dessa mulher que conhece a natureza, dessa mulher que ajuda, né? Então, essa ajuda entre mulheres foi o elemento limitante. Então, a partir daí, é importante que você comece a fazer perguntas. Então, as perguntas são: o quê? Como? Então, se eu quero um vampiro mais animalesco, como ele vai ser? Como eu vou mostrar isso na minha história? Como ele vai ser meio que um animal na minha história? E o meu limitador, ele foi construindo essas escolhas. E aí eu fui, então, construindo elementos que eu gostaria de ter no meu roteiro. Então, ele é um animal, como eu vou mostrar isso? E por que eu estou mostrando isso? Qual que é o meu objetivo dentro dessa minha dramaturgia que eu estou construindo? Então aí, a resposta dessas perguntas vai construindo um roteiro muito claro para a gente seguir. Tomando então essas decisões e tendo essas respostas, né, do que, como e por que eu quero construir essa história, eu vou então fazer agora um outro roteiro agora muito mais elaborado para a dramaturgia mesmo, que é a questão da apresentação do personagem, do conflito e da resolução do conflito. Estabeleça, então, 3 cenas, né? A cena da apresentação do personagem, onde você vai ter o tempo do seu espectador olhar para esse personagem, conhecer esse personagem, olhar a caixa, dá tempo de todo mundo olhar todos os detalhes de dentro da caixa, né? Aí você vai apresentar o conflito,
o que vai acontecer, né, que vai ser ali aquele conflito, e a resolução do conflito, né? Que a resolução do conflito é interessante que seja algo inesperado, que as pessoas que estejam assistindo não vão esperar. Então é legal você fazer um brainstorm nessa parte e eliminar as coisas mais óbvias que poderia ser a resolução do conflito ali. Então é isso. Espero que essa dica tenha ajudado você a pensar na questão da dramaturgia, na questão do seu roteiro, na questão da elaboração da sua ideia em texto. Isso é muito legal, porque você parte da ideia, eu quero fazer sobre isso, esse é o tema, então eu vou selecionar aqui desse tema as coisas que eu quero, vou estabelecer aqui os meus elementos limitantes para eu construir a minha dramaturgia, vou responder aqui as perguntas: o que, como e porquê, e aí eu vou construir a apresentação desse personagem, a apresentação do conflito, né, e a resolução do conflito de forma inesperada. Espero que tenha te ajudado.